Olá! Atendendo a pedidos, o tema de hoje vai ser globalização versus globalismo. É algo que é bastante diferente uma coisa da outra, mas tem gerado muita confusão, basicamente por conta da eleição de Donald Trump. Vejam só que a gente ficou numa situação um tanto curiosa, engraçada, para não dizer hilária, de esquerdas tradicionais, professores de geografia, de história, colunistas de jornais, atacando Trump e seus eleitores porque seriam protecionistas, né? Como se eles quisessem fechar, isolar os Estados Unidos do mundo e contra a globalização. Nós temos editoriais de vários jornais nessa linha. E como assim? Não é a esquerda que historicamente se mostrou protecionista, né? A ponto dessa confusão e parar na coluna, por exemplo, de Carlos Alberto Sardenberg, hoje no Globo, é alguém que eu respeito, e ele vem mostrando isso, né? Essa confusão toda e falando, vem cá, então quer dizer que Trump agora é de esquerda, mas isso não faz sentido, querendo mostrar que essa dicotomia esquerda-direita talvez não faça mais tanto sentido. É realmente estranho, né, ver esse pessoal todo atacando de repente o protecionismo. Não é a esquerda que sempre defendeu medidas protecionistas contra a globalização? Todos aqueles eventos que iam contra a globalização, queimavam bandeiras, faziam protestos às vezes violentos, coquetéis molotov, lá em Davos, não era coisa de esquerda? Então não entendo mais nada. Calma, há alguma confusão sim, mas dá para esclarecer o grosso da coisa quando a gente separa o conceito de globalização daquele de globalismo. Em primeiro lugar, entendam o seguinte: a esquerda não tem problema, historicamente falando, com incoerência, com contradição. Essa seria apenas mais uma gritante contradição da esquerda. Mas vale lembrar que não vem de hoje isso. Lá atrás, a esquerda sempre acusou o embargo americano em Cuba pelo fracasso da ilha socialista. E, ao mesmo tempo, fazia esses protestos anti-globalização. Mas vejam bem, o que é o embargo senão a proibição pelo governo americano de que empresas americanas pratiquem comércio com a ilha caribenha, cubana, depois que foram confiscadas propriedades de americanos na ilha e que Cuba apontou mísseis nucleares para a Flórida. Foi uma retaliação, na verdade. Mas se é proibido apenas para empresas americanas praticarem comércio com Cuba, embargo não tem nada a ver com navios proibindo outros países de comercializarem com Cuba, como alguns alunos aí que matam aula em vez de estudar pensam, e esse pensam entre aspas, né? Mas se é apenas proibição de empresas americanas praticarem comércio com Cuba, isso não deveria ser positivo para Cuba, para quem lida, trata da globalização como exploração dos pobres pelas empresas americanas, pelos Yankees? Veja que essa contradição não é nova, então. O que fica claro aqui é que a esquerda sempre usou o discurso necessário naquele momento, de acordo com as circunstâncias atuais, para o seu único objetivo: poder, poder e poder. Dito isso, é verdade que alguns eleitores de Trump, como alguns eleitores pelo Brexit no Reino Unido, sair da comunidade europeia, de fato estavam protestando contra a globalização. A globalização, o fenômeno de abertura comercial global, mundial, gera inconvenientes, gera perdedores pontuais. Aquele sujeito que trabalhava numa indústria americana que foi transferida para a China porque é mais competitiva na China, ou para o México porque a mão de obra é mais barata, ele realmente sai perdendo, ele tem que se adaptar. Não quer dizer que seja ruim para o país como um todo, não é. Assim como a Revolução Industrial também destrói alguns empregos, que se tornam obsoletos, mas geram um ganho de produtividade geral enorme, é positivo para o mundo. Basta ver a geração de riqueza desde o século XIX na Inglaterra e no mundo. Então, perdas pontuais na globalização ocorrem e é preciso estar atento a elas. Existem esses perdedores insatisfeitos que acabam querendo protestar de alguma forma. Todo o sucesso do Michael Moore se deve ao fato de que ele explorou isso no início da sua carreira, naqueles documentários.
Ele pegava as pessoas que perderam os empregos, como seu próprio pai, até onde sei, e explorava de forma sensacionalista isso como um ataque à globalização. Veja que coisa, Michael Moore hoje se colocando contra Trump. E ao mesmo tempo é capaz de dizer que Trump não deve ganhar porque é contra a globalização. Novamente a questão da incoerência. Mas existe o fenômeno, então, de perdedores pontuais da globalização, de fato, da abertura comercial, da entrada dos indianos e chineses no mundo, do capitalismo global, que se sentem lesados de alguma forma e o seu protesto é votar em nacionalismos, em movimentos de fechamento das fronteiras comerciais. Esse fenômeno existe, não podemos descartá-lo. Dito isso, agora vem a parte mais importante. Não é todo mundo que está com Trump, que está com Brexit, que é contra a globalização propriamente dita. Por quê? Porque os fenômenos se misturaram e geraram muita confusão na cabeça das pessoas. O que nós temos hoje, o que nós temos na comunidade europeia, por exemplo, não é tanto assim globalização como defendem os liberais em vários livros e artigos. Eu mesmo, uma das minhas primeiras palestras no Fórum da Liberdade em Porto Alegre foi em defesa da globalização. Basta procurar no YouTube. Mas o que eles estão condenando essas pessoas é muito mais o globalismo. E o que seria então o globalismo? Vamos começar com a globalização. Livre comércio. Significa que você, brasileiro, pode, por exemplo, importar um carro usado da Nova Zelândia, ou que pode comprar sem tantas tarifas e barreiras alfandegárias o produto, o insumo para sua empresa do lugar que você quiser no mundo. Isso seria globalização, com acordos de livre comércio simples. Na verdade, redução de barreiras, redução de impostos e tarifas. Mas vejam que interessante, já é uma espécie de oxímoro, de contradição em termos, você pegar um exército de burocratas e governantes para negociarem com outro exército de burocratas e governantes acordos de livre comércio, com dezenas e dezenas de, milhares às vezes, de páginas para acertar os termos desse acordo comercial de livre comércio, que não soa tão livre assim, não é mesmo? Então, começamos a perceber que se globalização é livre comércio, é redução ou ausência de barreiras para a livre transação de empresas de diferentes nacionalidades, o que nós temos no mundo hoje, fica claro, é algo muito distante disso. O que nós temos é aquilo que vem sendo chamado de globalismo. E o que é o globalismo, então? É a concentração de poder nesses burocratas sem rosto, que não foram eleitos, que estão distantes em Bruxelas, em Nova York, na ONU, que estão ditando as regras de cima para baixo, dando as cartas do jogo, né, e concentrando um poder demasiado, impondo mais e mais barreiras ao livre comércio, ao livre mercado. Vejam vocês, e tem um vídeo excelente que foi feito na época do Brexit, que explica exatamente isso. Eu acho que inclusive ajudou muito no resultado, e as pessoas que ficaram horrorizadas com o Brexit ou surpresas, né, uma coisa inesperada, como tudo tem sido para a imprensa tapada, alienada, essas pessoas tinham que ver esse vídeo, porque lá fica muito claro que tem embasamento o voto pela saída da comunidade europeia. Não é coisa de gente ignorante e tacanha, que quer se isolar num nacionalismo tosco e reacionário. Não, não. Vejam vocês que tem documentos de 30 mil páginas na comunidade europeia para decidir como é que as bananas podem ser vendidas de país para país. Acordo de livre comércio? Sério? Isso não é acordo de livre comércio. Além disso, tem imposições de cima para baixo, lá de Bruxelas, daquele bando de burocrata bem de vida, que ganha uma fortuna e vive cheio de privilégios e luxos. Tem imposições de cima para baixo deles, ditando quanto cada país vai ter que aceitar de refugiados muçulmanos. Isso é perda de autonomia nacional. Veja, país só existe se existir fronteira. Isso não é se fechar para o mundo, isso é querer ter o mínimo de controle sobre o seu
país e o destino da sua sociedade. Percebam que não há nada a ver com antiglobalização esse protesto especificamente. E tem a ver com excesso de controle burocrático, estatal de nossas vidas. Portanto, a Hillary Clinton, o establishment de Washington, que ela tão bem representa, em simbiose com grandes empresários, com George Soros, com Wall Street, isso não é globalização. Isso é globalismo. Davos, o Fórum Mundial, há muito tempo que deixou de ser pró-livre mercado. Ele é pró-business, o que são coisas muito distintas. Ele é pró-grandes negócios, grandes empresas. Esses mesmos que financiam a campanha de Hillary Clinton, da esquerda, também protecionista. Então, o voto em Trump não é um grito contra a globalização, como todos esses veículos de imprensa estão interpretando, de novo, de forma equivocada, sem entender o mundo. Existe, repito, uma parcela que tem a ver com isso. Outra parcela, tão grande quanto ou maior, está ciente de que essa globalização que aí está, que não é globalização só, entre aspas, é um globalismo controlado por uma patota, por uma elite empresarial e política, pelo establishment, essa globalização, esse globalismo, eu não apoio. E eu, como liberal, não apoio mesmo. E nenhum liberal deveria apoiar. Os liberals americanos, sim, mas eles não são liberais há 70 anos. Eles usurparam o conceito de liberalismo, que hoje nos Estados Unidos quer dizer esquerda, progressista, intervencionista, em todas as áreas da vida, inclusive na economia, inclusive no comércio entre diferentes empresas e indivíduos de diferentes países. Quem pratica comércio não é o país em si, né? Isso é uma força de expressão, né? O Brasil exportou para a China. Não, empresas brasileiras exportaram para empresas chinesas. E isso é a globalização, isso é livre comércio. Isso é o que o liberalismo clássico defende. O que nós temos hoje em Davos, com Bono Vox, com George Soros e com Hillary Clinton fazendo palestras, discursos, é algo bem diferente. É o poder sem rosto de Bruxelas, de Washington, de Nova York. E isso, minha gente, não é positivo. Isso não é livre mercado, não é livre economia, nem aqui, nem na China. E é contra isso que muitas pessoas estão se revoltando com razão. Portanto, mais globalização, aquilo que a esquerda não gosta, aquilo que o Fórum Social Mundial vem protestando contra há décadas, aquilo que receberam o Beauvais, né, da França, que é um ícone de subsídios agrícolas franceses contra a globalização, isso que a esquerda quer aqui. Isso é anti-globalização. O ataque ao McDonald's, isso é coisa de esquerda. O que essas pessoas estão protestando hoje não é contra isso, não é contra o McDonald's. É contra o câmbio artificialmente manipulado da China, é contra os acordos mal desenhados pelo governo americano que prejudicam as empresas americanas, é contra o globalismo, que não é, repito, insisto, o mesmo que globalização. Espero ter deixado bem claro aqui isso. São fenômenos muito distintos. E cuidado na hora de se informar sobre isso. Porque, como vocês já viram, a grande imprensa só desinforma. Busque veículos alternativos para ter opinião embasada, independente, honesta sobre esses fenômenos. Globalização, sim. Globalismo, Hillary Clinton, George Soros, Bruxelas, tô fora. Não quero. Isso não é liberalismo. Obrigado, até a próxima.